muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, o programa que fala sobre qualidade de vida. E olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, entende-se por distúrbio ou transtorno alimentar qualquer alteração do comportamento que pode provocar prejuízos à saúde de um indivíduo. Essas alterações podem estar relacionadas a fatores metabólicos ou psicológicos e merecem atenção especial. Por isso, o Viver Bem de hoje fala sobre este assunto, distúrbios alimentares. Para nos ajudar a entender, convidamos a nutricionista Alcione Altini, que já é da casa, já participa dos nossos programas aqui na SIC TV, e também a psicóloga Cíntia Cristina Zulian. Recebendo então aqui as duas com muita satisfação. Bom dia, boa tarde, doutora. Satisfação em recebê-las aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, sempre é um prazer, né, estar aqui. Esse programa, ele tem uma função muito importante, né, Renata? E a gente fica feliz, viu, doutora Alcione, mais uma vez em recebê-la. E agora também a Cíntia para falarmos sobre este tema que eu gostaria de saber se é mais comum do que a gente imagina, do que a gente costuma sentir na sociedade. É normal termos pessoas próximas passando por algum tipo de transtorno alimentar? É muito normal e muitas vezes não é dado a referida atenção a esses transtornos. E eles causam problemas sérios, por exemplo, como a morte. Então é um transtorno que as mães, os familiares devem estar atentos e tomar providências em relação a isso, não é mesmo, Cíntia? E ele não só acomete o indivíduo, né? Quando a gente tem uma pessoa na família com um transtorno alimentar, toda a família também está envolvida. É como se toda a família também estivesse doente. Tem alguma faixa etária em que ele aparece com mais frequência, Cíntia? Olha, atualmente tem se iniciado muito mais cedo. Antes estava relacionada à adolescência, né? E hoje a gente já vê meninas com de 9 a 11 anos já apresentando distúrbios alimentares. E é interessante porque tem mulheres também depois dos 40 anos que também apresentam esses distúrbios, esses transtornos. E outra coisa interessante, que filhas de mães de transtornos também têm uma tendência a ter esses transtornos. E costuma ser mais comum entre as mulheres ou entre os homens? Hoje os homens também já têm 10% aí da parcela dos transtornos alimentares. Isso incide mais sobre as mulheres porque recai sobre a mulher a obrigação, né, do corpo perfeito, da aparência perfeita. Então, fica mais evidente na mulher isso. Mas os meninos, os homens também estão apresentando. Já estão apresentando. E essa cobrança do corpo perfeito, né? E isso acaba trazendo uma responsabilidade, por exemplo, para ser bonita tem que ser magra. E essas meninas acabam escondendo esse problema. Muitas vezes os familiares não se atentam a esse problema e quando acontece, por exemplo, delas desmaiarem ou já ter um problema instalado de nutrição, elas acabam sendo hospitalizadas, aí é que o problema vai ser diagnosticado. Para a gente ajudar as famílias, os amigos a entenderem um pouco de quando esse transtorno pode aparecer, nós listamos alguns sintomas, né? Alguns sinais que podem ajudar, então, a alguém próximo a reconhecer que existe ali um transtorno alimentar. A recusa constante em comer, preocupação, obsessão pelo corpo e a imagem corporal, episódios recorrentes de compulsão alimentar, dores de garganta ou problemas de dentição, lesão da pele do dorso da mão ou calos nas mãos, esconder comida. Tem algum aqui que chama um pouco mais a atenção, que causa um impacto maior na família? Na verdade, Renata, esses sintomas são critérios já de diagnóstico. Por exemplo, a lesão da pele do dorso da mão. É uma característica muito frequente porque para você induzir ao vômito, você coloca o dedo na garganta. Então, as mães têm que ficar atentas porque
vai criando um calo no dorso do dedo que você pode diagnosticar, né? Esses episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, geralmente a pessoa passa longos períodos sem se alimentar, uma restrição alimentar, aí depois ela come muito, aí depois ela provoca esse vômito, ou usa diuréticos constante, ou então vai para a academia, faz exercícios muito vigorosos. Laxantes também são utilizados, então você tem que se preocupar. Quando a sua filha, por exemplo, tem uma preocupação excessiva com a perda do peso, ou mesmo que ela já se apresente magra, ela não se vê magra, né, Cíntia? Isso é muito comum, né? É uma distorção da imagem corporal, né? A pessoa não consegue se ver magra. Ela sempre vai se olhar no espelho e vai se ver gorda, né? Ou o que ela acredita. E essa é muito mais do que uma responsabilidade, né? Essa obrigação de ser magra. E essa associação de que só se é bonito se for magro também, né? São coisas muito pesadas, muito cruéis, né? E muitas vezes incentivada, inclusive, pela moda. Por um lado, nós temos hoje uma sociedade que busca cada vez mais a vida saudável, os corpos bonitos, frequentar academias. De certa forma, isso trouxe mais prejuízos, até uma fixação em ter esse corpo bonito, esse corpo saudável, e acaba levando a pessoa a algum tipo de transtorno? Olha, sempre vai estar relacionado assim, a uma predisposição. Então, não é porque a pessoa se alimenta de forma saudável, que ela se preocupa em fazer exercício, porque isso é importante, né? A gente precisa fazer exercício, manter uma alimentação saudável para que esteja bem, para que esteja saudável, mas principalmente a pessoa tem uma predisposição e tudo isso se torna muito mais agravado. Ela se exige muito mais, né? E muitas das vezes, Renata, a pessoa ela não tem o conhecimento necessário para ela fazer essas restrições. Então, por exemplo, essas pessoas elas têm um pavor de alimentos que são calóricos. Então, elas começam a eliminar esses alimentos de uma forma abusiva, muito restritivas. E ela vai tendo prejuízos nutricionais. Por exemplo, um dos prejuízos é o prejuízo eletrolítico, principalmente de fósforo. E esse prejuízo pode levar a doenças cardiovasculares, a doenças neurológicas e, inclusive, a uma morte súbita. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje falando sobre transtornos alimentares. Listamos aqui alguns transtornos, os mais frequentes, mais comuns, como por exemplo a anorexia. Doutora Alcione? Anorexia, a pessoa se nega a comer, né? É aquela imagem distorcida, então ela se nega a comer. Só que daí ela também tem compulsões, né? Então ela fica muito magra e a função do nutricionista na anorexia é justamente recuperar esse peso, né? Uma coisa interessante é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com o transtorno alimentar. Você precisa de um psiquiatra, do nutricionista e do psicólogo, porque envolve todos esses profissionais. Porque o transtorno ele é multifatorial, né? São vários fatores. Então, hereditário, social, psicológico. Então, são vários fatores que precisam ser atendidos e observados pelos profissionais. A bulimia, por exemplo, qual é a principal característica da bulimia? Alimentar-se, né? Muitas vezes de forma exagerada e depois provocar o vômito. A pessoa tem... Isso, bulimia quer dizer comer como um boi, né? Então a pessoa come demais, geralmente ela vem de uma restrição, ela passa dias ou horas sem comer e depois quando ela come muito, se sente culpada, aí ela induz ao vômito. Ou então ela vai na academia, faz exercícios muito fortes, passa horas na academia, ou ela pode fazer uso de laxantes ou de diuréticos. Temos também o transtorno do comer compulsivo. Doutora?
O transtorno do comer compulsivo, ele não utiliza, por exemplo, a ferramenta de utilizar diuréticos, nem de induzir ao vômito, mas geralmente eles são obesos, então eles comem pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por semana uma quantidade exagerada, que depois ele passa mal. E geralmente a pessoa que tem esse transtorno de comer compulsivo, ele não vai se controlar e ele vai exagerar no mínimo 3 vezes por semana de comer para passar mal. É como se em determinado momento disparasse um gatilho e ele tem que comer tudo aquilo que, sabe, os 5 minutinhos, vai lá e faz uma devastação. Exatamente, mas ele não vai induzir ao vômito depois. Inclusive, quem conta pra gente um pouco do que é enfrentar esse transtorno é a Liliane. Ela já esteve aqui conosco no Viver Bem e mais uma vez colabora com o nosso programa. Vamos entender um pouquinho da história dela. Eu já nasci gordinha, né, mas e sempre amei comer. Não interessava se estava feliz, se estava alegre, se estava com raiva, se estava estressada. Tudo era motivo para comida. Eu fiz cirurgia bariátrica tem 2 anos e eu transformei o meu problema com a comida com um problema com a Coca-Cola, né? Sou completamente viciada em Coca-Cola Diet. Completamente viciada. Eu acordo, tomo meu café assim, raro assim, às vezes que eu já não viro um copo de Coca-Cola com gelo, porque a gente se engana, né? Certo? E é o dia inteiro. Eu deixo de beber água pra beber Coca-Cola. É difícil, assim, porque não é todo mundo que sabe, né? Que você tem que ser um exemplo. Mas ninguém quer saber o que você realmente tem, né? Te ajudar. Você tem que estar sempre sendo um exemplo. Eu não sou exemplo. Se você não tem um tratamento psicológico bom durante o processo, antes de fazer e depois de fazer, você acaba tendo sim um transtorno alimentar. Você pode virar alcoólatra, você pode virar fumante, se você já tem uma tendência, você piora. Porque se você não consegue comer, você vai para algum lugar. E por que a pessoa continua com esse transtorno? Porque se ela está feliz, ela vai comer, se ela está triste, ela vai comer, se ela está estressada, ela vai comer. Ah, meu filho ganhou não sei o que na escola, vamos comemorar, comer. Teve um período que eu ficava na cozinha bastante tempo e que eu troquei a comida pela Coca-Cola. Até um dia que eu dei uma tontura feia na cozinha, eu caí, estava sozinha, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, peraí, calma aí, eu tô passando dos limites. E aí, entre aspas, diminuí. Aí eu me alimento certo. Mas eu ainda não consigo dispensar a Coca-Cola, não. A ajuda externa existe, mas se você não quiser, não adianta nada. Acontece isso, doutora Alcione? A troca da comida sólida pela líquida? Acontece. Quando a pessoa não tem um preparo psicológico, ela acaba usando outros alimentos como muleta. E qual é o prejuízo disso? Trocar por um alimento que não tem valor nutricional, uma caloria vazia, né? Então isso é um problema nutricional muito grave, né? E a gente sabe, né, Cíntia, que isso acaba acontecendo. Troca-se, como ela falou, pela Coca-Cola, pela bebida alcoólica. E pra gente ver como essa questão de emagrecimento, como os transtornos alimentares, porque a obesidade também é um transtorno alimentar, é um problema complexo. E com raízes lá na primeira infância, né? Que em psicanálise a gente chama da fase oral que Freud descreveu, no momento da amamentação, de como isso acontece e se isso vai causar algum trauma.
Então, muitas pessoas desenvolvem esse transtorno por essa questão. Tem um filme muito interessante, O Mínimo para Viver, que conta a história de uma jovem que tem anorexia e o desfecho, né, é justamente isso, a relação dela com a mãe no processo da amamentação. Então, as mães precisam ficar muito atentas. Esse momento da amamentação é um momento muito importante. É um momento do estabelecimento dos afetos. Você viu que ali ela fala que você vai comer por diversas razões, por estar feliz, por estar triste, porque o alimentar-se está relacionado com os nossos afetos, é a nossa primeira relação afetiva, né? Então é como a gente se estabelece isso. Você pode ver que todas as nossas comemorações, elas são estabelecidas em torno da comida. Né? Natal, Ano Novo, aniversário, se chega um amigo, a melhor conversa na cozinha é um jantar. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, falando sobre transtornos alimentares. Agora o próximo transtorno que nós iremos esclarecer, vigorexia. Doutora Cíntia. Então, vigorexia está relacionada ao excesso de exercício. A pessoa é muito focada no corpo, na aparência física e quer melhorar isso muito. Então é exercício pesado, é uma alimentação voltada só para desenvolvimento da musculatura, né? Esculpir o corpo, isso fica excessivo. O excesso que se torna um transtorno. Sempre vai ser assim, os polos, né? Sempre as extremidades. O que for, tanto para mais quanto para menos, é o que a gente considera na psicologia que são transtornos, que são as doenças, são os problemas. E a vigorexia, ela também traz transtornos nutricionais, porque como a Cíntia falou, ele está focado ao aumento da musculatura, mas nós temos nutrientes importantes que às vezes ele não leva em consideração. E a outra questão é que ele sua muito. Quando a gente sua muito, a gente tem que ter um restabelecimento do que foi perdido no suor, né? E isso não é levado em consideração. Síndrome do gourmet. Do que se trata a síndrome do gourmet? A síndrome do gourmet o indivíduo, ele está focado na produção, na elaboração, na apresentação do prato. Eu diria que seria o excesso de zelo com o alimento. E aí ele acaba comendo. Ele fica tão focado nisso, em preparar pratos maravilhosos, na elaboração disso, na execução, na apresentação, e acaba exagerando também na ingestão. Na ingestão, verdade. Transtorno alimentar noturno. Aquela fugidinha para comer à noite pode ser um transtorno, doutora? Pode ser um transtorno, né? A gente vê muito isso em pacientes obesos, que, por exemplo, perdeu o sono ou tem uma necessidade de se alimentar à noite. E geralmente em grandes quantidades. Picacismo. Esse é bastante curioso. Eu percebo que acontece normalmente mais na infância. Seria isso? É um transtorno relacionado a alimentos não nutricionais, não nutritivos, né? A ingesta desses alimentos. A grávida tem isso, também por tem. exemplo, né? A vontade de comer terra, né? Comer terra, tijolo. Então, exatamente, são esses desvios, vamos dizer, esses alimentos não convencionais. Mas o que leva o indivíduo a ter esse desejo de comer aquilo que não é alimento, doutora? Alguns autores dizem que também está relacionado a algumas deficiências nutricionais. Por exemplo, a deficiência de ferro na gestante estaria relacionado com esse desejo de comer ferro. Então, pode existir essa deficiência nutricional e essa vontade, né, de comer esses alimentos assim não convencionais. E também relacionados a doenças mentais. Certo. Transtorno da compulsão alimentar periódica. Eu tenho um determinado problema, eu não me controlo em determinados momentos, então não é uma coisa constante, né, Cíntia? Eu posso também ter isso. Ortorexia. A ortorexia é relacionada ao valor nutricional. Então, assim,
a pessoa fica muito focada em ler os rótulos, em saber o valor nutricional de cada alimento, ela fica fixada, não come o que não for preparado para ela, é muita comida saudável, né? Exatamente. Ela também está relacionado a esse excesso de preocupação com os valores nutricionais desse alimento. Um pouco da culpa da cultura da magreza. Também está relacionado à cultura da magreza, está relacionado a querer estar muito bem. Então ela sempre também, ela quer mostrar que ela tem saudável, exatamente, né? Que ela tem esse conhecimento. Porque as pessoas que têm transtornos alimentares, eles se mostram como pessoas que têm um conhecimento grande em relação ao alimento. Só que muitas vezes esse conhecimento é de forma errada. Eles estão preocupados com o excesso de caloria, na verdade, dos alimentos. Então tem muitos tabus, muitas crenças que o nutricionista depois tem que trabalhar com eles sobre isso. Sentir o diagnóstico precoce, ele pode ajudar a prevenir consequências mais graves no futuro? Pode, mas é tão difícil, porque assim, as pessoas não admitem, né? Então, normalmente assim, carregam transtornos por longos anos. Né? Por longos. Então, assim, começam com essa preocupação que a gente tem, principalmente a mulher. Eu estou 2 quilos acima do peso e na verdade, não se percebe estando doente. Mas é de difícil identificação. Geralmente, a família percebe quando já passou 6 meses a 1 ano. Que a pessoa está com problema. Existem exames para isso, para identificar? Existe. Por exemplo, geralmente as meninas, elas têm uma deficiência hormonal. Elas deixam de menstruar, porque elas não têm hormônio para menstruarem. Então, as mães devem ficar atentas a isso. E as deficiências nutricionais, porque uma coisa interessante é que essas deficiências, elas também acabam interferindo ainda mais nessa questão do bem-estar. Por exemplo, a serotonina, como é que fica isso? Porque elas fazem restrições muito grandes. Então, o indivíduo ele fica com deficiência de cálcio, deficiência desses eletrolíticos que eu falei, principalmente do fósforo. Então, você pode ter um problema cardiovascular e você pode ter até essa morte súbita. Muito bem, eu agradeço a presença das duas aqui no nosso programa de hoje, falando sobre transtornos alimentares. Lembrar todo mundo de casa que faz parte de um tratamento multidisciplinar, envolve vários profissionais. Busque sempre ajuda e com toda certeza isso vai fazer diferença na sua qualidade de vida. Sábado que vem nós estamos de volta falando sobre mais um tema. Eu espero você então, sábado que vem, 1 da tarde. Tchau, ótimo fim de semana.